Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje o número 292, uma vida cristã autêntica baseado no livro de Isaías. E nós estamos trabalhando o obstáculo do orgulho, da soberba. Nosso tema hoje é rolando a pedra da soberba. Eu creio que nós estamos vivendo, dias difíceis na terra, mas com a graça e com a misericórdia do Senhor, Ele tem nos sustentado. E quando nós usamos a palavra de Deus, o conhecimento da sabedoria para trabalharmos as nossas necessidades, porque eu creio que é o que Deus tem feito, para que o homem olhe para si e veja onde estão as suas dificuldades, para que possa seguir em frente em sua vida física, emocional ou espiritual. Hoje nós temos um dia de sol e eu creio que esta pedra da soberba ela rolará se nós dermos 3 empurrõezinhos bem fortes nela. Primeiro, nós precisamos ver então a soberba como um inimigo cruel. Deus diz lá em Provérbios 8:13 que ele odeia a soberba e a arrogância. Já em Provérbios 11, versículo 2, ele declara: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Em Provérbios 13:10, ele acrescenta: da soberba só provém contenda e discussão, mas com os que se aconselha se acha a sabedoria. E a maioria de nós já conhece Provérbios 16:18, que diz: a soberba procede à destruição e a altivez de espírito ou orgulho precede a queda. Vamos ver, Deus, ele odeia a soberba porque ela provoca então desgraça, gera brigas. Ela aponta aqui nesses textos de Provérbios para a destruição, como se ela fosse uma agulha de uma bússola indicando então para o norte. Já o profeta Obadias, lá em Obadias 1, versículos 3 e 4, descreve a soberba de uma forma também diferente. A soberba do teu coração te enganou, embora você habita nas fendas das rochas, e diga no seu coração: quem me deitará por terra? De lá te derribarás, diz o Senhor. Então, o primeiro empurrão, que nós devemos dar, a primeira empurrão forte que nós precisamos fazer, é manter este orgulho, esta soberba, aos nossos olhos como um inimigo cruel que precisa ser vencido em nossas vidas. Então, primeira coisa que nós precisamos é entender que o orgulho e a soberba é um inimigo cruel nas nossas vidas e que pode levar à destruição e à queda. O segundo empurrão é ver a humildade como uma amiga, porque o contrário, então, do orgulho, o princípio que vence o orgulho e a soberba é a humildade. Então, ver a humildade como uma amiga. Nossa sociedade geralmente olha para a humildade bíblica como um sinal de fraqueza. Mas nada é mais distante do que essa primícia. Ser cheio de soberba, para nós é fácil, porque faz parte da nossa natureza, acontece naturalmente na nossa vida. Já a humildade, ela requer uma força sobrenatural e que vem daqueles que são fortes o bastante para reconhecerem ou admitirem as suas fraquezas. Deus resiste aos soberbos, quer dizer, Deus mantém longe os soberbos, porém ele abraça ou ele traz graça à vida dos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6 e 1 Pedro 5:5, que também são Pedro, esses dois
escritores falam a respeito desses provérbios. Deus diz por meio também do profeta Isaías, como nós estamos estudando, né? Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 66:2 também diz: eis para quem eu olharei, para o humilde e para o contrito de espírito, que treme da minha palavra. Nesse contexto, então, olha, para quem olharei? Então, nesse contexto, o olhar, ele significa ter respeito. Este olhar quer dizer ter respeito. Você pode imaginar sendo uma daquelas pessoas a qual Deus respeita? Que ideia maravilhosa nós entendemos que Deus olha para nós com respeito, com admiração, porque Ele sabe que a humildade é o princípio para aquele que é filho, que é cidadão do seu reino. Remover a pedra, para remover então esta pedra da soberba, devemos vê-la como um inimigo violento e ter a humildade como uma amiga muito preciosa. O terceiro empurrão é humilhando-nos diante de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 10 e 1 Pedro 5:5 nos diz abertamente para nos humilharmos. Só temos humildade, só vamos adquirir humildade se nos humilharmos. A ação sempre deve vir antes da posse. Humilhe-se, terá humildade. A humildade pode ser facilmente alcançada quando nós abrimos nossos olhos para a realidade. Geralmente o orgulho e a soberba nos levam a ver coisas que não são, né? Coisas altas que não fazem parte muitas vezes da nossa realidade. Capítulo 38 de Jó, nós temos ali a exaltação e a grandeza de Deus, mostrando quem é Deus. Se você quer saber, leia Jó, capítulo 38, e você vai ver a grandeza de Deus e como não nos humilharmos, não nos submetermos a esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Então, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, nos humilhar diante de Deus, diante da sua majestade. Nós temos que fazer uma escolha, baixar as nossas cabeças e evitar a arrogância. Escolhermos nos humilhar, nos submetendo então à grandeza divina todos os dias da nossa vida. Nós temos também lá em Daniel uma última sentença no capítulo 4, versículo 37, que nos diz assim, que nos pode nos dar então uma proporção e uma motivação para cultivarmos, né, nos exercitarmos a humildade em nossas vidas. Então diz assim: Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Então é preferível nós nos humilharmos do que forçarmos a Deus então a nos humilhar. Vamos permitir que as circunstâncias e as fraquezas, bem como aqueles espinhos que Deus escolhe às vezes deixar, né, na nossa carne, façam o trabalho que foram destinados a fazer em nossas vidas, promover a nossa humildade. Com certeza nós temos algo, alguma circunstância, alguém onde Deus está exercitando em nós então este princípio poderoso que é da humildade. Assim não só ficaremos lisonjeados sobre a poderosa mão de Deus, como ela também poderá nos alegrar ou nos exaltar. Tire um momento hoje, ajoelhe-se, humilhe-se diante do seu glorioso Deus. As hostes celestiais ouvirão os ruídos estrondoso quando a pedra da soberba começar a rolar para fora do nosso coração. Que Deus abençoe você. Tenha um dia precioso na presença de Deus. Que seja hoje o dia do reconhecimento
de como Deus é grande e poderoso e como é importante nós nos humilharmos e nos submetermos ao poder, à autoridade e à soberania do nosso Deus, para que a sua graça esteja sobre nós. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.